As ervas que curam. Uma história de sabedoria e amizade. Dona Maria acordou com uma dor de cabeça que parecia um martelo batendo na testa. Ela gemeu, se sentou na cama e olhou para o relógio. 6 da manhã. Outra noite mal dormida, pensou. Levantou devagar, foi até a cozinha e encheu um copo d'água. Enquanto bebia, seus olhos pararam na pequena horta que tinha no quintal. Ali, entre os vasos de manjericão e alecrim, estava a resposta para muitos dos seus problemas. Se eu não tomar cuidado, vou acabar tomando remédio para tudo, murmurou, passando a mão na testa. Nesse momento, a porta da casa rangeu. Era seu neto, Lucas, de 12 anos, com uma mochila nas costas e um sorriso no rosto. Vó, já acordei. Posso regar as plantas antes de ir para a escola? Claro, meu filho. Mas hoje você vai aprender uma coisa diferente, disse Dona Maria, esfregando as mãos. Vamos falar sobre as ervas que curam. Lucas franziu a testa. Ervas? Tipo aquelas que a senhora coloca na comida? Isso mesmo. Só que elas fazem mais do que dar gosto. Elas ajudam a gente a ficar forte, a dormir melhor, até a sarar de machucados. Lucas se animou. Sério? Tipo superpoderes? Dona Maria riu. Não é bem assim, mas quase. Vamos lá, vou te mostrar. Eles saíram para o quintal, onde o sol da manhã já esquentava as folhas. Dona Maria apontou para um vaso com folhas verdes e finas. Essa aqui é a camomila. Sabe o chá que eu faço quando você não consegue dormir? Aquele que tem gosto de flor? Exatamente. A camomila acalma, ajuda a dormir e até alivia a dor de barriga. Se você tomar uma xícara antes de dormir, vai ver como é bom. Lucas pegou uma folhinha e cheirou. Cheira bem. E essa outra aqui, continuou Dona Maria, apontando para um arbusto com folhas escuras e cheirosas, é o alecrim. Ele é forte, dá energia. Se você estiver cansado, pode fazer um chá ou até colocar um galinho na água do banho. Ele também ajuda a memória. Sabe quando você esquece as coisas na escola? Tipo ontem, que esqueci o caderno de matemática. Lucas riu. Isso mesmo. O alecrim pode te ajudar a lembrar melhor. Lucas anotou tudo num caderninho que tirou da mochila. Legal. E essa aqui? Perguntou, apontando para uma plantinha com folhas roxas. Essa é a lavanda. Ela é maravilhosa para acalmar a mente. Se você estiver nervoso antes de uma prova, pode cheirar um pouquinho, ou fazer um sachê para colocar debaixo do travesseiro. Também ajuda em picadas de mosquito. Nossa, vó, a senhora sabe tudo. Aprendi com a minha avó, que aprendeu com a dela. É assim que a gente passa para frente o que é bom. Eles continuaram andando pela horta. Dona Maria mostrou a hortelã, que ajuda na digestão e refresca o hálito. O boldo, que é ótimo para o fígado. E a arruda, que algumas pessoas usam para afastar energias ruins. Mas ela avisou, essa aqui é forte, não pode mexer muito. E essa folhinha pequena, vó? Lucas apontou para uma planta rasteira. Essa é a calêndula. Ela é uma das minhas favoritas. Se você se machucar, pode fazer um chá com as pétalas e passar no machucado. Ela ajuda a cicatrizar e ainda deixa a pele bonita. Uau! Então se eu cair da bicicleta, posso usar? Pode sim, mas não vai testar de propósito, hein? Dona Maria riu. Lucas continuou fazendo perguntas e Dona Maria foi mostrando cada erva. A sálvia, que ajuda na garganta. O gengibre, que esquenta o corpo e combate resfriados. A erva cidreira, que acalma os nervos. O dente de leão, que limpa o sangue. E até a urtiga, que algumas pessoas usam para dores nas articulações. Mas ela avisou. Essa penica, cuidado. Vó, e essa aqui? Lucas apontou para uma planta com folhas grandes e verdes. Essa é a babosa ou aloe vera. Ela é incrível. Se você se queimar no sol, pode cortar uma folha e passar o gel dentro. Também é boa para pele seca e até para queda de cabelo. Nossa, parece mágica. Não é mágica, Lucas. É a natureza cuidando da gente. As pessoas usam essas ervas há séculos, muito antes dos remédios de farmácia. Elas são um presente. Lucas ficou pensativo. Então a senhora nunca toma remédio? Às vezes tomo, sim. Mas antes, eu sempre tento as ervas. Elas são mais suaves e não têm tantos efeitos ruins. E o melhor, a gente pode plantar em casa sem gastar dinheiro. Eu quero aprender mais, disse Lucas, animado. Então vamos fazer um trato. Você me ajuda a cuidar da horta e eu te ensino tudo. Que tal? Combinado. E assim, entre risadas e descobertas, Dona Maria e Lucas passaram a manhã toda no quintal. Ela ensinou como colher as folhas sem machucar a planta, como secá-las para fazer chás e até como fazer um xarope caseiro de gengibre para quando alguém ficasse gripado. Vó, e se eu quiser levar um pouco para a escola? Posso mostrar para os meus amigos? Claro! Mas avisa que não é brincadeira. Ervas são poderosas, e cada uma tem seu jeito certo de usar.
Lucas encheu um saquinho com folhas de hortelã e camomila. Vou contar para todo mundo sobre as ervas que curam. Dona Maria sorriu, orgulhosa. É assim que a sabedoria passa de geração em geração. Quando Lucas saiu para a escola, Dona Maria voltou para dentro de casa. Sua dor de cabeça tinha sumido. Ela fez um chá de camomila, sentou na varanda e ficou olhando para o quintal. Pensou em todas as vezes que sua avó tinha feito o mesmo por ela, ensinando sobre as plantas com paciência e carinho. Agora, era sua vez de passar adiante. E quem sabe, um dia, Lucas ensinaria seus filhos e netos. Porque algumas coisas nunca devem ser esquecidas. E assim, entre uma folha e outra, a vida seguia simples, natural e cheia de cura. Dona Maria terminou o chá e levantou devagar. O sol da tarde batia nas folhas do quintal, fazendo tudo brilhar. Ela respirou fundo e sorriu. Hoje é dia de colher alecrim, murmurou. Pegou a tesoura de poda e foi até o canteiro. O cheiro forte da erva encheu o ar. Ela cortou alguns ramos, tomando cuidado para não tirar demais. Alecrim é bom para a memória, disse, como se alguém estivesse ouvindo. Minha avó sempre dizia, se esquecer das coisas, tome um chá. De repente, ouviu passos na terra. Era Lucas, voltando da escola mais cedo. Vó, ele gritou, correndo. A professora pediu para fazer um trabalho sobre plantas medicinais. Dona Maria riu. Já tá com sorte, né? Ela disse, mostrando o alecrim. Vem, vou te ensinar como secar. Lucas se aproximou, animado. Posso levar para a escola amanhã? Claro, mas primeiro vamos lavar bem. Os dois entraram na cozinha. Dona Maria encheu uma bacia com água e colocou as folhas dentro. Lucas mexeu com cuidado. Por que tem que lavar? Para tirar a terra e os bichinhos, ela explicou. Depois a gente pendura para secar. Lucas observou enquanto Dona Maria amarrava os ramos com um barbante. E se eu quiser usar agora? Pode fazer um chá fresco. Mas seco é melhor, dura mais. Lucas pegou um galho e cheirou. Nossa, que cheiro forte! É por isso que acorda a mente, Dona Maria disse, pendurando os ramos no varal da cozinha. Agora vamos ver o que mais a gente tem aqui. Ela abriu um armário e tirou potes de vidro. Dentro, folhas secas de várias cores. Olha só, boldo para dor de barriga, erva cidreira para acalmar, arruda para afastar mal-olhado. Lucas arregalou os olhos. Tudo isso aqui? Tudo isso, Dona Maria confirmou. E cada uma tem uma história. Ela pegou um pote menor, com flores amarelas. Essa aqui é calêndula. Minha mãe usava para machucados. Lucas tocou as pétalas secas. E funciona. Funciona, ela disse, sorrindo. Mas só se souber usar. Lucas pensou um pouco. Vó, você acha que um dia eu vou saber tudo isso? Dona Maria bagunçou o cabelo dele. Você já tá aprendendo. E um dia vai ensinar para alguém também. Lucas olhou para os potes, depois para o quintal. Quero ter um jardim assim quando crescer. Então começa agora, Dona Maria disse, entregando uma semente de girassol. Planta isso no quintal. Cuida, rega, vê crescer. Lucas segurou a semente com cuidado. Prometo. Dona Maria sorriu. A vida é feita de pequenas coisas. Um chá, uma semente, um ensinamento. É assim que a cura acontece. E enquanto o sol se punha, os dois ficaram ali, entre ervas e sonhos, prontos para o que viesse depois. Lucas cavou um buraquinho no chão com as mãos. A terra estava fresca, cheirando a chuva da noite passada. Colocou a semente de girassol com cuidado como se fosse um tesouro. Cobriu com terra e apertou de leve. E agora? Perguntou, olhando para Dona Maria. Agora espera, ela disse, sentando na beirada do canteiro. A natureza faz o resto. Lucas se sentou ao lado dela. Os dois ficaram quietos, ouvindo os passarinhos e o vento nas folhas. De repente, ele apontou para um pé de hortelã. Vó, por que a hortelã cresce tão fácil? Até no meio do caminho ela aparece. Dona Maria riu. Porque ela é teimosa. Quer viver, não importa onde. Igual a gente. Lucas arrancou uma folhinha e esfregou entre os dedos. O cheiro forte subiu no ar. E para que serve? Para muita coisa. Dor de barriga, mau hálito, até para acalmar o coração quando tá agitado. Como assim? Faz um chá bem forte, toma um golinho. Acalma. Lucas guardou a folhinha no bolso. Vou guardar para quando eu ficar nervoso. Dona Maria bagunçou o cabelo dele de novo. Boa ideia. O sol já estava quase sumindo. As sombras das plantas se esticavam no chão. Lucas olhou para o buraquinho onde tinha plantado a semente. Vó, e se não nascer? Nasce. Só precisa de tempo. Quanto tempo? Depende. Uns dias, uma semana. A natureza não tem pressa. Lucas suspirou. Eu tenho. Dona Maria riu. Paciência é a primeira lição de quem cuida da terra. Os dois ficaram mais um tempo ali,
vendo o céu ficar laranja e roxo. De repente Lucas se levantou. Vó, posso pegar um pouco de alecrim? Pra quê? Pra minha mãe. Ela tá com dor de cabeça. Dona Maria sorriu, orgulhosa. Claro, pega um galinho. Lucas escolheu um raminho cheio de folhas e cheirou. O perfume era forte e fresco. Como faço o chá? Ferve água, coloca as folhas, deixa uns minutos. Depois é só coar e tomar. E se não melhorar? Aí você traz ela aqui. A gente faz um chá mais forte. Lucas correu para dentro de casa, segurando o alecrim como se fosse um remédio mágico. Dona Maria ficou no quintal, olhando as estrelas começarem a aparecer. Pensou em todas as vezes que tinha ensinado aquilo para alguém. Na mãe dela, nas netas, nos vizinhos. E agora no Lucas. Um dia ele vai entender, murmurou tocando uma folha de camomila. Tudo tem seu tempo. Dentro de casa, Lucas já estava na cozinha, enchendo a chaleira. A mãe dele estava sentada à mesa com a mão na testa. Mãe, eu trouxe uma coisa para você. Ela abriu os olhos devagar. O que é, filho? Alecrim. A avó disse que é bom para dor de cabeça. A mãe sorriu cansada. Tudo que a sua avó ensina é bom. Lucas colocou as folhas na água quente e ficou olhando, como se pudesse ver a cura acontecendo ali mesmo. Do lado de fora, Dona Maria regava as plantas, sussurrando para elas como sempre fazia. Cresçam fortes. O mundo precisa de vocês. Dona Maria entrou na cozinha e viu Lucas mexendo na chaleira. Ela sorriu. Deixa que eu termino, menino. Você já fez sua parte. Lucas deu um passo para trás, meio sem jeito. A senhora acha que vai funcionar mesmo? Dona Maria pegou uma xícara no armário. Se eu não acreditasse, não plantava. Ela colocou as folhas de alecrim na água e cobriu a chaleira. Agora é só esperar. A mãe de Lucas suspirou aliviada. Já sinto um pouco melhor. Lucas olhou para a chaleira, depois para a avó. E se eu quiser aprender mais? Sobre as ervas. Dona Maria parou. Olhou para ele com um brilho nos olhos. Você tá falando sério? Tô. Lucas coçou a cabeça. Mas não sei por onde começar. Começa aqui. Ela apontou para o quintal. Amanhã de manhã, antes do sol nascer, a gente vai colher manjericão. Ele gosta da luz da madrugada. A mãe de Lucas riu. Cuidado, filho. Ela vai te transformar num curandeiro. Lucas sorriu, meio envergonhado. Tudo bem. Eu topo. Dona Maria colocou a mão no ombro dele. Então tá combinado. Ela serviu o chá na xícara. Agora bebe isso aqui. E amanhã a gente começa. Lucas pegou a xícara. O cheiro do alecrim encheu o ar. Ele tomou um gole e fez uma careta. Nossa, é forte. Dona Maria riu. É assim mesmo. A cura não vem de graça. Do lado de fora a noite estava quieta. As estrelas brilhavam, e as plantas pareciam ouvir a conversa. Dona Maria olhou para o quintal e sussurrou, amanhã tem mais. Lucas acordou antes do sol. O céu ainda estava escuro, com um tom azulado, como se alguém tivesse passado um pano molhado nele. Ele esfregou os olhos e se lembrou da promessa. Manjericão de madrugada pensou. Vestiu uma camisa velha e desceu as escadas na ponta dos pés. Dona Maria já estava lá fora, de pé no meio do quintal. Ela segurava uma cesta de vime e uma tesoura pequena. Quando viu Lucas, sorriu. Bom dia, dorminhoco. Achei que ia ter que te chamar. Desculpa, ele murmurou, ainda sonolento. Não precisa pedir desculpa. O importante é estar aqui. Ela estendeu a cesta para ele. Segura isso. Lucas pegou a cesta. As folhas do manjericão brilhavam com gotas de orvalho. Dona Maria se agachou perto de um pé grande e cheiroso. Olha só. Ela passou os dedos pelas folhas. O manjericão gosta de ser tocado. Ele sente quando a gente chega perto. Lucas se abaixou também. As folhas eram macias, quase aveludadas. Ele cheirou uma e fechou os olhos. Nossa, que cheiro bom. É, e não é só cheiro. Dona Maria cortou um galho com cuidado. O manjericão acalma a mente. Ajuda a dormir, a pensar melhor. Se você fizer um chá com ele, vai ver. Lucas observou enquanto ela colhia mais alguns ramos. Depois ela parou e olhou para ele. Agora é sua vez. Escolhe um pé e corta um galho. Lucas hesitou. E se eu errar? Errar como? Tipo, cortar errado e machucar a planta. Dona Maria riu baixinho. As plantas são mais fortes do que a gente pensa. Elas sabem quando é com carinho. Ela pegou a mão dele e guiou a tesoura. Corta aqui, na diagonal. Assim ela cresce de novo mais rápido. Lucas fez o que ela disse. O galho se soltou com um som suave, como um suspiro. Ele colocou na cesta, sentindo o peso leve das folhas. E agora? Agora a gente leva para dentro e seca. Depois faz chá, óleo, o que precisar. Dona Maria se levantou e esticou as costas. Mas hoje só o manjericão. Amanhã tem mais.
Lucas olhou para o quintal. Havia tantas plantas diferentes, cada uma com seu jeito. Algumas altas, outras rasteiras, umas com flores, outras só folhas. Ele nunca tinha parado para olhar direito. Dona Maria, por que você escolheu ensinar isso para mim? Ela parou por um segundo, como se estivesse pensando. Depois respondeu, porque todo mundo precisa saber pelo menos um pouco. As plantas estão aí para ajudar, mas a gente esqueceu de escutar. Ela apontou para a cesta. E porque você tem mãos boas. Elas sabem o que fazer. Lucas olhou para as próprias mãos. Eram mãos de quem nunca tinha feito nada além de segurar um celular ou um controle de videogame. Mas de alguma forma, elas pareciam diferentes agora. E se eu não aprender? Ah, você vai. Dona Maria sorriu. As plantas não deixam quem quer aprender escapar fácil. Ela pegou a cesta e começou a andar de volta para casa. Lucas seguiu atrás, sentindo o cheiro do manjericão misturado com o ar fresco da manhã. Quando chegaram na porta, Dona Maria virou para ele. Hoje à tarde, a gente faz o chá. Você vai ver como é bom. Lucas assentiu. Ele ainda não sabia se ia gostar, mas uma coisa era certa. Queria descobrir. Lucas passou a manhã olhando para as mãos. De vez em quando esfregava os dedos como se esperasse que algo mudasse. Mas só ficavam vermelhos por causa do sol. No almoço comeu em silêncio. Sua mãe perguntou se estava tudo bem. Ele deu de ombros. Só pensando. Em quê? Ela insistiu, colocando mais arroz no prato dele. Nas plantas. E em chá. A mãe riu. Você? Tomando chá? Desde quando? Desde hoje, ele murmurou. Depois do almoço, Lucas foi até o quintal. Dona Maria já estava lá, sentada em um banquinho de madeira, separando folhas. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou. Pronto para aprender? Mais ou menos. Bom, começa assim mesmo. Ela empurrou um punhado de folhas verdes na direção dele. Isso aqui é hortelã. Cheira. Lucas segurou as folhas e as levou ao nariz. O cheiro era forte, fresco, como se alguém tivesse acabado de espremer o ar da manhã. Gostou? É diferente. É bom para dor de barriga, para enjoo, para quando a cabeça tá pesada. Ela pegou outra erva, dessa vez com folhas mais finas e roxas. Essa é a erva cidreira. Tem gosto de limão, mas mais suave. Lucas tocou as folhas. Elas eram macias, quase como papel molhado. E o que ela faz? Acalma. Ajuda a dormir. Se você tomar antes de deitar, vai sonhar mais leve. Ele franziu a testa. Eu não tenho problema para dormir. Mas vai ter um dia. Todo mundo tem. Lucas não discutiu. Só ficou ali observando Dona Maria trabalhar. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia ter peso. Como se soubesse de coisas que ele nem imaginava. E essa? Ele apontou para uma planta com flores amarelas. Calêndula. É para pele. Se você se cortar, passar o chá dela ajuda a cicatrizar. Sério? Sério. Ela sorriu. As plantas não mentem. Lucas pegou uma folha de calêndula e esfregou entre os dedos. O cheiro era doce, quase como mel. E se eu errar? Se eu fizer o chá errado? Dona Maria parou o que estava fazendo e olhou para ele. Errar faz parte. Até as plantas erram às vezes. Crescem tortas, dão flor no lugar errado. Mas continuam vivas. Lucas suspirou. Tá bom. Ótimo. Agora me ajuda a colher mais hortelã. Precisamos de bastante para fazer o chá da tarde. Ele se aproximou e começou a puxar as folhas com cuidado, como tinha visto Dona Maria fazer. No começo foi estranho. Mas depois de alguns minutos, as mãos dele pareciam saber o que fazer. Viu? Dona Maria disse, sem olhar. Eu te falei. Elas não deixam escapar. Lucas sorriu. Não respondeu. Mas por dentro sentiu algo diferente. Como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse acabado de se abrir.